Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Sistema de Apoio ao Transporte. Tópicos a serem abordados nesta aula: Sistema de Gerenciamento de Transporte, TMS, e roteirizadores. Ao término desta aula, você será capaz de listar soluções utilizadas para apoiar a gestão de transporte, reconhecer as principais funcionalidades, benefícios e aplicações dos sistemas de transporte. Bom, vamos falar primeiramente do TMS, para depois falarmos dos roteirizadores. O que é o TMS? O TMS é um sistema de computador que gerencia as atividades de distribuição física de mercadoria. É um sistema de computador que serve para apoiar toda a parte de distribuição física, que na maioria das empresas é uma distribuição muito complexa e muito grande, sendo feita diariamente e sendo feita no mundo inteiro. Esse sistema auxilia para que cada entrega, cada caminhão vá para o local certo e chegue no horário que foi combinado. Bom, ele busca gerenciar a rede logística de uma forma geral, os recursos disponíveis e as restrições. Quando falamos de restrições, precisamos entender que em alguns estados brasileiros existem restrições quanto a horário, quanto a rodagem de caminhões. Por exemplo, em São Paulo, existe alguma restrição de horário para caminhões em devidos horários, em alguns horários, né? É chamado de rodízio municipal. O que é isso? Alguns caminhões em certos horários, e dependendo do final da placa, eles não podem rodar. E isso o TMS ajuda para que o caminhão não saia na rua e, sendo assim, tome uma multa desnecessária. E diversas outras regras existem para que essas restrições não sejam, para que a empresa não se perca com essas restrições e acabe pagando por isso. Bom, nas funcionalidades do TMS nós podemos falar de gestão de frete e gestão de frota. Gestão de frete para que a empresa gaste cada vez menos e gestão de frota para que a empresa consiga entender de que maneira vai utilizar os seus caminhões e os seus meios de transporte. Vamos falar primeiramente da gestão de fretes. A gestão de frete possui aí alguns itens importantes, como por exemplo, criação e cotação de ordem de encaminhamento, é aquela criação de todo o processo, desde o começo até o final, o quanto isso vai custar para a empresa, agendamento do frete, para saber quando que isso vai poder ser pago, proposta e planejamento de transporte. É importante essa proposta e planejamento de transporte, porque aí você já tem a empresa já consegue ter uma base daquilo que vai gastar e como repassar isso para o cliente. Despacho e monitoramento. Então, a partir do despacho, é saber se isso já pode ir para as ruas, já pode ser entregue, e o monitoramento de todo esse pagamento que está sendo feito. O custo do transporte. E o custo do transporte ele vai muito além do que uma gasolina. O custo do transporte ele vai muito além do que uma entrega. Ele precisa ser dividido por aquilo que o caminhão consegue carregar de mercadorias, os locais a serem percorridos, se as rodovias possuem pedágios ou se a rodagem será só dentro de cidades e mais uma série de situações como gasolina, como o salário do motorista, salário de ajudante, etc. E regulamentação de comércio exterior, entre outros mais. Quando eu falo de regulamentação de comércio exterior, quando se faz logística entre países, que você precisa sair do seu país de origem, há diversas regulamentações e taxas a serem pagas. E cada país possui uma regulamentação. Então é interessante que a pessoa que trabalhe com isso entenda essas regulamentações para que não haja problemas com gastos futuros e que são inesperados. O sistema TMS ajuda esse tipo de situação, porque ele permite que você gere uma série de cálculos dentro do próprio sistema
para apoiar este tipo de decisão. O TMS também faz a gestão da frota. Quando eu falo gestão da frota, vamos pensar que numa empresa de logística nós temos muitos caminhões ou nós temos vans, enfim, algumas empresas de logística utilizam trens, então eu preciso entender a gestão dessa logística, a gestão da minha frota para saber o que eu vou colocar na rua e para que local isso vai. E isso, é lógico, o sistema vai me ajudar. Na gestão de frota, então, nós temos a programação de manutenção de veículos, e isso é importantíssimo. Imagine você que tem apenas, alguns de vocês, ou você mesmo tem um carro. Um carro ele gera manutenção, provavelmente a cada 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Mas nós já temos que cuidar do nosso carro para que ele rode de maneira correta. Imagina uma empresa que tem diversos caminhões e esses caminhões rodam o tempo todo entregando materiais. Com certeza, se eu tenho 10, 12 caminhões, uma hora esses caminhões precisam fazer manutenção. Por que eu preciso fazer uma programação de manutenção? Porque eu não posso pegar metade dos meus caminhões num dia só e colocar para manutenção. Isso geraria um problema muito grande para a empresa. Então o TMS me ajuda a colocar o caminhão em manutenção, mas que seja um por vez, em datas programadas, para que eu não tenha problemas. Controle de peças de reposição. Imagine também que com uma frota grande eu preciso constantemente de peças de reposição. Por quê? Porque são veículos e esses veículos periodicamente irão precisar de peças para uma correia, irão precisar de um parafuso, irão precisar de um vidro que às vezes quebra, irão precisar de uma trava e eu não posso deixar um caminhão parado por um detalhe pequeno deste. Então, o TMS ajuda a entender quais são as peças que eu mais preciso para que o caminhão não fique parado por um problema simples desse. A administração da frota. Aqui é bem importante. A administração da frota é importante que eu tenha muitos ou poucos caminhões, por exemplo. Qual será o meu ideal? Porque caminhão parado é perder dinheiro. E se eu tenho mercadoria parada e não tenho como entregar, também é perder dinheiro. A empresa precisa entender como administrar essa frota. A empresa precisa entender qual é o número exato ou qual é o número interessante de veículos que eu possa ter para que eu consiga cumprir todos os meus objetivos. Lembrando, às vezes a empresa recebe um serviço muito alto em algum mês. Isso aí se chama sazonalidade. Então, digamos que a empresa tem, uns 30 veículos e ela utiliza esses 30 veículos em todos os meses. Mas chegou no mês de dezembro, que a gente sabe que é um mês de maior entrega por causa do Natal, isso dá uma demanda muito grande, aumenta muito grande o número de entregas. Será que a empresa precisa comprar mais veículos para conseguir fazer essas entregas? Não, né? E por que não? Porque quando voltar o mês de janeiro, fevereiro, novamente volta ao normal. E o que a empresa vai fazer com esses veículos que ela comprou a mais? Ficarão parados e isso vai gerar um custo desnecessário. Então, para esse tipo de caso, o TMS ajuda e mostra, olha, não vai investir mais em transportes. O interessante aqui é terceirizar essa parte, contratar uma empresa que possa fazer essas entregas extras, porque quando voltar os próximos meses, tudo voltará ao normal e nós não teremos veículos parados na empresa. Custo de operação do veículo. Custo de operação do veículo vai além de gasolina, eu tenho pedágio, eu tenho ajudantes, eu tenho motoristas e eu tenho também a depreciação do veículo, que ao longo do tempo ele vai perdendo valor, vai gastando pneu, vai gastando freio, e isso tudo tenho que colocar no custo. E integração com os dados do tacógrafo. Tacógrafo é um aparelho onde mede quanto que o veículo rodou, qual foi o tempo de descanso, distância percorrida. Então o TMS consegue pegar essas informações do tacógrafo que está no veículo
e gerar toda uma base de dados para saber tudo aquilo que o caminhão percorreu, tudo que ele gastou e qual foi o tempo de parada. Quais os benefícios de se utilizar um TMS? Melhoria da composição da carga e rotas. Eu vou colocar os meus veículos na rua, mas para onde eles vão? Qual a melhor carga em qual veículo? Então ele ajuda a compor isso, que às vezes a entrega é tão grande, o número de mercadorias é tão grande que nós não conseguimos fazer. Então vamos utilizar o sistema para isso. Redução do custo de transporte. Se eu consigo criar, como eu disse ali, uma rota, então na verdade eu tenho uma diminuição de custo, principalmente de combustível, porque as rotas me levam nos locais certos. Melhoria nos níveis de serviço, e isso ajuda muito o cliente, pois vai ajudar com que eu entregue a mercadoria no local certo, na hora exata, pois o TMS também vai me apoiar a dizer em qual momento eu consigo entregar a mercadoria, fazendo assim com que um cliente tenha uma satisfação. Redução no tempo de planejamento. Redução no tempo porque o sistema automaticamente gera esse planejamento. Basta com que eu coloque informações dentro do sistema de tudo aquilo que eu preciso fazer e o sistema tem uma inteligência artificial que automaticamente faz esse planejamento e nos ajuda a reduzir esse tempo drasticamente, né? O que é muito importante para a empresa. E depois, ao final, gera indicadores de desempenho. Esses indicadores de desempenho também são bem importantes para saber, estamos fazendo de maneira correta, precisamos melhorar, a empresa precisa investir mais em veículos, como está a manutenção, as entregas estão saindo no horário correto, todos esses indicadores de desempenho serão importantes para saber se a empresa está indo no caminho certo ou o que tem a melhorar. Junto então com o TMS, também existem os roteirizadores. Os roteirizadores, como já diz no nome, são programas que servem para otimizar a carga para cada veículo e sugerir uma melhor rota na sequência de entrega. Vejam dois pontos importantes. O primeiro, otimizar a carga do veículo. Otimizar a carga do veículo, porque o veículo não pode sair com metade da sua carga, metade do seu baú, digamos assim, né? Cheio e metade vazio. E aí eu pego um outro caminhão também metade cheio e metade vazio. Então o que seria interessante? Otimizar, colocar tudo dentro de um mesmo caminhão. Isso é otimizar a carga. Tentar colocar o máximo de carga dentro de um mesmo caminhão. E o segundo ponto importante é qual a sequência de entrega que eu vou fazer. E essa sequência de entrega também é interessante. Primeiro, para saber quais os locais que eu vou entregar, para que o caminhão não fique indo um ponto, vai para o outro, volta para o mesmo, vai para o outro. Então, para ele seguir uma certa sequência, e pare para pensar também uma coisa interessantíssima aqui. Se eu vou entregar, por exemplo, uma caixa num ponto A, que é o primeiro ponto, essa caixa ela tem que estar bem na porta do caminhão ou tem que estar no fundo do baú? Então isso é importante também, porque se essa caixa estiver no fundo do baú, quando eu chegar para entregar, eu tenho que tirar todas as outras caixas da frente para depois tirar essa caixa que eu preciso entregar e depois guardar todas as outras e seguir viagem. Então é importante saber também o que eu vou entregar primeiro, é o que tem que ficar mais perto da porta. E o roteirizador ajuda para que a gente se organize dessa maneira. Os benefícios então da utilização de um roteirizador. Redução do custo de espera e rodagem do veículo. O veículo ele vai ter uma redução na espera. Cada vez que ele passar de um local para outro, ele já vai retirar a mercadoria, entregar e partir, porque já existem as suas rotas, e isso vai gerar uma maior rodagem de veículos. Mas quando eu falo em maior rodagem, é rodagem correta, para que não haja este vai e vem, o que gera um custo maior com combustível, trânsito e etc. Aumento do controle sobre a frota
através de relatório. Da mesma maneira que o TMS, o roteirizador ele gera um relatório e aí eu vou poder saber se a minha frota está indo para locais corretos, está seguindo sequência correta. Através desses indicadores eu consigo entender se a rota está sendo bem feita e se eu estou tendo um desempenho interessante. Maior confiabilidade nos horários de entrega. Maior confiabilidade porque eu sei para onde vai, o roteirizador mostra para onde vai, através de GPS, que é o localizador, eu consigo entender mais ou menos, existe uma estimativa de horário do horário que iremos chegar em cada local. Então dá para ter uma maior confiabilidade na entrega, porque se eu preciso desde as 8 horas da manhã, por exemplo, percorrer diversos lugares, eu sei mais ou menos que às 8 eu estarei num local, às 8h20 no outro, às 8h50 no outro, e por aí, através do meu roteirizador, ele sabe a distância que eu tenho que percorrer e o tempo de parada, e aí aumenta a confiabilidade no horário de entrega. Diminui possibilidade de violação de leis, principalmente aquelas leis municipais que proíbem o tráfego de certos veículos em alguns horários. Também inibem que eu ultrapasse a velocidade permitida, porque senão isso será informado através do roteirizador, faz com que o motorista não atinja velocidades que ele possa tomar uma multa. E a maior capacidade de entrega, através da minha rota, eu consigo encher o meu veículo com o maior número de materiais e aí, através das rotas, eu vou entregando até o final do dia ou até o horário que foi proposto. As formas de aplicação dos roteirizadores. Aqui nós temos 4 formas chamadas de estratégica, tática, interativa e de planejamento. Vamos rapidamente falar sobre elas. A entrega estratégica é aquela entrega que existe sempre. É aquela entrega que todo mês é a mesma coisa. Então, monta-se uma estratégia de roteiro, monta-se uma estratégia e segue aquela estratégia. São aquelas empresas que vendem sempre os mesmos produtos, entregam sempre os mesmos produtos, seguem as mesmas rotas. Então, na verdade, aqui você monta uma estratégia e faz isso. Vamos dar um exemplo? Existem empresas que entregam leite, aqueles leites que eles têm duração de 2 ou 3 dias de validade. Eles saem todas as manhãs para rodar as padarias. Isso é estratégico. O caminhão já vai para a rua, já sabe o caminho que ele precisa fazer para entregar um certo tipo de leite em cada padaria. Isso é simples. Então, você monta a estratégia e segue com ela. A tática é um pouco diferente. A tática é quando aquilo precisa ser montado de um dia para o outro, quando aquilo precisa ser montado somente com algo especial, algo que vai acontecer somente aquela semana, aí monta-se uma tática logística, uma tática de roteiro. Vamos ter uma feira na cidade, uma feira do automóvel, uma feira de malhas, e aí vai movimentar um pouco a logística. Monta-se uma tática para que isso funcione de uma maneira simples. Temos a interativa, e a interativa é a mais complicada, porque é aquela que vai acontecendo durante o dia. A interativa é aquela que é de um dia para o outro, é aquela mercadoria que entra de manhã e aí ela precisa já sair à tarde, chamada de interativa. Interativa é algo que precisa ser feito naquele momento, aquilo que está acontecendo. E aí foge um pouco da estratégia, foge um pouco da tática. Precisamos ter um movimento maleável, precisamos ter um pouquinho de folga para que isso possa acontecer. Temos a de planejamento. A de planejamento é aquela que nós iremos montar o roteiro, iremos verificar se ele vai dar certo, iremos criar um planejamento para depois ver se a gente implementa ou a estratégica, ou a tática, ou a interativa. De planejamento é algo muito maior para verificar se vai dar certo fazer aquilo ou não. Roteirizadores, lembrando, são programas de computador
que podem ser completos ou então possuírem alguma limitação. Se você for trabalhar em alguma empresa, trabalhar com algum roteirizador ou precisar indicar algum roteirizador à empresa que você trabalha, tome cuidado. Nem todos os roteirizadores possuem, digamos assim, todas as características, possuem todas as funcionalidades. Existem alguns roteirizadores que são mais simples. É importante verificar na empresa que você está trabalhando se aquele roteirizador será importante e vai suprir as necessidades da tua empresa. E deve-se analisar a necessidade da empresa e simular cenários reais do dia a dia para avaliar os resultados. Isso é bem importante e o roteirizador gera isso, essa simulação de resultados. Quando eu for gerar um roteirizador, quando eu for adquirir um roteirizador, eu preciso antes fazer assim, deixa eu ver se esse roteirizador vai servir para o que a minha empresa precisa. Então aí é o momento em que eu vou entrar no sistema e eu vou gerar uma série de dados e poder saber se ele vai gerar os resultados que eu preciso. Se não for gerar esses resultados, então eu preciso ir atrás de outro roteirizador. Isso é bem importante, essa simulação, trabalhar com o roteirizador durante 1, 2, 3 dias, um mês, para entender, ok, supre todas as minhas necessidades. Caso contrário, não vai investir em algo que trará mais problema à tua empresa. Bom, eu deixo para vocês aqui, são 2 vídeos para vocês assistirem, 2 vídeos importantes e interessantes. Um deles se chama Gestão de Frotas e Transportes. É um sistema de TMS em funcionamento. E o outro, Conheça a tecnologia usada na entrega de encomendas. Irão mostrar também a tecnologia através de TMS, através de roteirizadores, que faz com que ajude justamente, apoia, né, como nós podemos dizer, a logística através da tecnologia. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre sistemas de apoio ao transporte. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.